Sejam bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito podcast, o podcast do curso de Direito da Universidade Católica do Bosco. Eu sou o professor Rodrigo Correia. Eu sou o professor Rafael Chaya. E eu sou a Ana. Chaya, quem será o nosso convidado de hoje? Pois é, hoje Rapaz, eu fui ler o currículo dele, é grande, hein? A gente está recebendo hoje professor e autor de livros, palestrante, especialista em diversos temas relacionados à área de Direito e Tecnologia, professor Bernardo de Azevedo. Ele é doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, professor dos cursos de especialização da Universidade de Caxias do Sul e autor de vários livros, entre eles Visual Law e Legal Design no Poder Público, Metaverso e Direito e, mais recentemente, recém-lançado, o Manual Prático de Provas Digitais, pela editora Revista dos Tribunais. Seja bem-vindo, doutor Bernardo. E vamos começar nosso papo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês pela primeira vez na faculdade e a segunda vez em Campo Grande. Então vai ser um prazer a gente estar conversando aqui sobre esses novos temas aí que estão surgindo cada vez mais. O papo hoje é sobre carreiras jurídicas, né? Exatamente. E aí, doutor Bernardo, já começou uma polêmica, viu? É o seguinte, com as inteligências artificiais, a gente está vivendo uma nova revolução industrial, digamos assim. O trabalho de estagiário não vai acabar, não? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente está vendo cada vez mais aí os impactos da IA. Eu cursava o professor Rafael Chaya mais cedo, né? O ano passado o tema era metaverso, o tema que mais prevaleceu, e hoje é inteligência artificial. Então, todo mundo está falando disso. A curva de pesquisa no Google Trends ali, eu comecei a levantar esse dado exponencial, né? A procura por esse tema. E vai impactar várias áreas. Só que eu tenho a convicção que não vai acabar as profissões, né? Então, seja advocacia, os meus estagiários são fundamentais do escritório de advocacia. Ainda que se façam hoje algumas tarefas rotineiras repetitivas, eles podem sim começar a avançar naquelas que são mais criativas, que envolvem altos níveis de interação social. Tem uma máxima que diz que você não vai perder o seu emprego para inteligência artificial, mas para alguém que sabe mexer com inteligência artificial. É isso mesmo? As carreiras elas vão ter que saber usar essas ferramentas? Exatamente. Então, o nosso, vamos dizer assim, o inimigo não é tanto a IA, mas sim aqueles que dominam a IA, que vão saber operar de forma muito eficaz em várias atividades. O que a gente pode dizer é que isso já aconteceu no mundo, né? Sempre que as máquinas elas entram numa linha de produção, por exemplo, acaba diminuindo aqueles empregos e trabalhos mais manuais, mas os trabalhos criativos eles tendem a sobressair, né? Quem é criativo. E eu acho que a advocacia, quando eu digo advocacia, mas todo o trabalho jurídico, ainda a parte criativa, a parte de pesquisa, ainda é muito relevante. Artesanal, né? O artesanal Sim. é muito relevante. Porque aquela história, não adianta você ter uma ferramenta espetacular se você não tiver conhecimento para usar essa ferramenta. Então, esse é um ponto que, com certeza, não tem como substituir. Com certeza, com certeza. Mas eu ainda bato na tecla que a gente podia substituir. O ChatGPT é $100, é R$100. Estagiário é 800. Será que não encaixa, não, doutor? Não vale, né, doutor? Pô, e agora a gente está vendo um potencial muito grande do ChatGPT. Claro, ainda com limitações, né? Algumas coisas como pesquisa bibliográfica tem que tomar cuidado, jurisprudência, também legislação, ele comete algumas gafes. Agora, como ferramenta de criação de conteúdos, geração de insights, entre outras possibilidades, ela funciona perfeitamente. Então a gente pode dizer, por exemplo, doutor, que hoje, o acadêmico de hoje, que está na faculdade, está no curso, ele deve adquirir essa habilidade, essa soft skill, digamos assim, né? De aprender a mexer, a trabalhar com a inteligência artificial? Eu acredito que sim. Estou cada vez mais convencido à medida que essas ferramentas estão surgindo e o potencial muito vasto. Começou lá com o ChatGPT como o boom. Só em abril, mais de 2.000 plataformas surgiram de IA para atender várias finalidades, as mais diversas possibilidades. E, doutor, a pergunta que não quer calar, que eu vi ontem e fiquei muito chocada, foi de o ChatGPT poder fazer uma peça processual. E eu gostaria de saber do senhor se pode facilitar a nossa vida como futura advogada, em fazer uma peça processual pelo ChatGPT. Bom, é sempre bom, né, dar uma revisada no que ele publica, fazer o double check. E também, claro, a gente vai aliar o nosso conhecimento, a nossa expertise, o nosso know-how com essa ferramenta. Nós vamos usar ela sempre de forma complementar, eu penso. Nunca vai ser completamente substitutiva, porque a gente vai precisar fazer uma checagem, uma revisão, até mesmo o judiciário agora que quer utilizar para a criação de emendas e decisões, eu acho fundamental fazer sempre uma dupla conferência para que a gente tenha ciência total do que está sendo ali escrito. Mas como ferramenta de insights, como eu falei, vai ser muito útil criar parágrafos, sugestão de títulos explicativos,
A própria ideia de títulos com ementas, que é muito bacana fazer na advocacia para resumir ali os tópicos, a gente pode criar com essa ferramenta. Então, sem dúvida, ela vai nos auxiliar muito. Uma outra coisa interessante é que a inteligência artificial ela é só um recorte no impacto que a transformação digital está trazendo no mercado e nas carreiras jurídicas. Você mesmo tem livro escrito, por exemplo, na área de visual law. Você já escreveu livros na área de metaverso. E todos esses tópicos, sempre que você tratou, sempre havia um recorte ali de um impacto que isso poderia trazer no mercado de trabalho. Um novo profissional voltado, por exemplo, legal designer, ou dentro do metaverso, o cara que desenvolve espaços virtuais. Fala um pouquinho sobre essas carreiras. Você, inclusive, trabalhou com modelagem em 3D num caso, né? Não, o que os alunos precisam entender hoje é que não existem mais só os caminhos tradicionais, como no nosso tempo de formado. Então, nós tínhamos basicamente os concursos públicos, a advocacia e a docência. Em regra, eram 3 caminhos. E hoje surgem muitas dessas novas oportunidades de constituir equipes multidisciplinares. Então, entram os legal designers, profissionais que já estão atuando em escritório de advocacia, departamentos jurídicos, nas startups. Entra os cientistas de dados jurídicos, que estão ajudando o escritório de advocacia a tomar melhores decisões a partir de dados, organizando todos esses dados. Entra os tecnólogos jurídicos, os engenheiros de conhecimento jurídico. São profissionais que já estão atuando aqui em solo brasileiro, no Brasil, e ajudando de inúmeras formas. Então a gente vê essa possibilidade de formação de equipes multidisciplinares que vão levar os profissionais a atuar num próximo nível. Eu tenho amigos meus que são formados há um tempão que estão estudando programação para começar a programar smart contract. Sim. Então, assim, você vê que o pessoal está buscando uma multidisciplinariedade, o pessoal está buscando uma base cada vez mais heterogênea para poder entrar nesse novo mercado. Isso é bem interessante. E aí a minha pergunta é que a gente não tem esses cursos ainda, né, professor? O que nós temos assim, né, o camarada, ele se forma, bacharel em Direito, e ele, por sua conta, que busca, por exemplo, igual você falou, Chaya, busca conhecimentos de programação para aplicar no direito. O senhor não acha que deveria ter uma linha de estudo, quando eu digo uma linha de estudo formal, que talvez as universidades, as faculdades deveriam adotar, uma pós-graduação ou algo assim, ou até uma disciplina dentro do curso de Direito? O que o senhor acha? Eu acredito que sim, é fundamental hoje ensinar essas habilidades, essas técnicas para os alunos, né? O que eu vejo é que tem algumas faculdades que estão começando já a aderir a essa lógica, não só na pós-graduação, mas também na graduação. Iniciativas em Santa Catarina que eu tenho conhecimento, já existe então uma disciplina que ensina a prática jurídica para os alunos com técnicas de visual law. Então os alunos aprendem a elaborar documentos jurídicos e já com essas técnicas para que os documentos fiquem mais claros e compreensíveis. Entendi. Então isso já está acontecendo de forma mais embrionária e a tendência é que isso evolua, não só nas pós-graduações, que isso já tem bastante, mas sim na graduação, para o aluno se preparar desde já para esse futuro aí que é desafiador. E pegando esse gancho do visual law, assim, eu acho que o pessoal tem que fazer curso, viu, doutor? Porque quando você pega as petições que o pessoal diz que utiliza visual law, é uma petição toda embaralhada. Colam imagens no meio da petição toda sem uma formatação, sem né? formatação. E aí acaba... Eu até fui numa aula do Chaya lá na OAB sobre isso, porque eu falei, eu preciso entender esse negócio. Porque quando eu pego a petição... Eu sou um cara que eu não gosto de ler e de repente para a leitura aparece uma imagem toda sem definição. Eu tenho que entender o que essa imagem está ligada. Então o visual law também não é para tudo, né? Ele tem um critério a ser utilizado, né? Exato. E o que a gente percebe hoje é, à medida que esse tema começou a ganhar tração e foi muito bem difundido, sobretudo desde 2020, né, pelo judiciário, pela advocacia, a gente percebe hoje várias aplicações, boas e ruins. Até teve um caso recente de um advogado que utilizou de forma excessiva esses recursos visuais e naquele caso até o juiz pediu que ele emendasse a inicial, porque estava um documento difícil de ler e ser compreendido. E esse colega depois mandou essa petição no grupo indignado, inconformado com a decisão e foi unânime ali o pessoal que analisou aquela decisão ali. Olha, realmente, colega, aqui houve um excesso que se excedeu nas cores, então uma petição estilo carnaval, muitas cores, uma formatação confusa, um excesso visual muito grande. Isso acaba atrapalhando a compreensão do magistrado e compreensão de todos nós que lemos. Então, quando eu falo de visual, eu sempre gosto de dizer assim, o essencial hoje é usar com moderação, de forma pontual, cirúrgica, moderada e nunca de forma excessiva. O excesso, ele atrapalha a compreensão das informações. Já o uso moderado, pontual, ele auxilia e contribui para que a gente tenha uma boa leitura. Certo. E aí o meu questionamento, fora essa questão
do legal design, o senhor falou cientista de dados jurídicos. Como é que seria essa profissão que está se aproximando, que já até é uma realidade em alguns centros? Perfeito. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns cientistas de dados jurídicos aqui no Brasil para entender de fato, né, o que eles estão fazendo, mas de fato, né, é uma área que ainda a própria nomenclatura, alguns gostam de cientistas de dados jurídicos, outros não gostam, preferem só cientistas de dados, porque os dados são amplos, né? Mas o fato é que esses profissionais estão hoje ajudando os escritórios de advocacia e departamentos jurídicos na tomada de decisões. Porque assim, os escritórios basicamente sempre se basearam na expertise e no conhecimento, e hoje na jurisprudência, né? Mas a gente tem agora os dados do próprio judiciário que nos auxiliam a tomar decisões. Então eu posso pesquisar, por exemplo, como o tribunal X decide, como o tribunal Y decide, quais juízes homologam mais acordo, quais juízes indeferem mais liminares, assim por diante, a partir dos dados hoje coletados no judiciário. Então esses profissionais, eles catalogam, organizam tudo isso e apresentam muitas vezes em planilhas, em telões, para a base do escritório, a equipe, para que os profissionais consigam tomar melhores decisões de estratégias, encaminhamentos, direcionamentos a partir desses dados. Então, são fundamentais hoje, né? É uma análise baseada em dados, que vai fazer toda a diferença nos caminhos que o escritório vai seguir, se vai para uma linha extrajudicial, se vai para o judicial, e assim por diante. Então, são fundamentais. E economia de custo, né? Exato. Quando você tem uma análise de dados mais completa, você consegue... Os softwares preditivos. Exatamente. Você consegue ali, não digo direcionar a demanda, porque em determinadas situações a distribuição automática, mas você consegue ver se vale a pena demandar ou se vale a pena fazer um acordo extrajudicial. Né? E é isso que eu falo direto para os alunos, né? A advocacia de hoje, aí falando mais na área da advocacia mesmo, não tem mais espaço para o contencioso, né? Para o camarada que é o contencioso do sucesso. Não, meu negócio é processar os outros. A não ser que ele seja um contencioso de massa mesmo, é outra situação. Mas aquele advogado artesanal, ele precisa saber um momento de demandar ou um momento de não demandar. E talvez essa análise de dados jurídicos traga mais segurança para esses profissionais. Só dando um exemplo, para te passar. Hoje, por exemplo, as varas de família em Mato Grosso do Sul, né, quando você vai entrar com divórcio, demora pelo menos uns 4 anos para você ter uma decisão. Sendo que, às vezes, a problemática é R$200 na pensão. E aí, com dados, a gente consegue chegar para o cliente e falar assim, amigo, é melhor você pagar um pouquinho a mais e não ter uma demanda, né, e fazer um acordo que se homologue e cumpra-se, do que a gente ficar, né, demandando 4 anos, porque a gente vai ter esses dados de produção, né? Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. E é legal que a gente, usando a tecnologia, na verdade, a gente está... É aquilo que você falou, a gente está facilitando trabalhos braçais. Você tem hoje, por exemplo, dentro da jurimetria, que é a aplicação da estatística ao direito, essa possibilidade de você prever posicionamentos e escolher melhor os seus argumentos. Ou quando você usa uma inteligência artificial, você pode fazer a análise de um documento de forma automatizada. Poxa, às vezes você pega lá um documento de um contrato de 60 laudas, 70 laudas, 80 laudas. É uma tarde inteira que você pega para sentar e ler, e analisar e anotar. Sendo que hoje você tem uma plataforma que você alimenta com o documento e vai te dar uma análise completa daquilo. Então você como profissional tem mais tempo para fazer aquelas coisas do artesanal, aquilo que realmente exige um pensamento, uma reflexão, e você perde menos tempo com aquela coisa mais, entre aspas, braçal. Quer dizer, você tem um melhor aproveitamento do tempo. Eu acho, inclusive, né, uma sincera opinião, que para o advogado iniciante, as ferramentas de inteligência artificial, assim, eu utilizo o ChatPDF, né, o ChatGPT também, e esqueci o nome da outra que faz apresentações. Né? O Tome. O Tome, isso. Para o advogado iniciante, eu acho que é uma redução de custo mirabolante, porque ele consegue ter certas demandas onde ele não vai perder tempo com certas leituras que não fazem sentido. Porque ele não tem mais esse dever não, mas esse trabalho de se dedicar ali horas e horas numa leitura que às vezes não tem nada a ver com ele. Né? E o caso que vocês fizeram lá, que vocês inclusive ajudaram da Boate Kiss? Essa parte vocês não me contam. Então o Dr. Bernardo que ajudou no caso lá... Opa, por favor, Isso. conta a história ídolo, aí. Meu ídolo, estou realizando um sonho. Eu sou sócio da empresa Lolta, que é uma empresa de tecnologia de comunicação jurídica, e a gente tem a oportunidade de atuar naquele caso da Boate Kiss e construir toda a maquete 3D que foi usada no julgamento. Foi um caso de vários dias, né? Durou um júri bastante cansativo, mas a ideia da defesa ali, que era a defesa do dono da boate, né? o Alessandro Spor, era justamente apresentar para os jurados a dimensão do incêndio, né? A dimensão dos acontecimentos.
E para isso, né, nada melhor do que uma visualização. Porque hoje nós temos já séries, Netflix e um monte de séries que mostraram como aconteceu. Mas naquela época tinha reportagens esparsas. E alguma reconstrução assim que era exibida em alguns programas. Mas então nós reconstruímos a boate tal e qual foi construída na realidade, né, seguindo as dimensões, as características, tudo para que os jurados tivessem uma compreensão ampla. E foram exibida dois momentos, né, a boate antes da reforma e depois da reforma, que foi feita uma benfeitorias. Então isso a gente conseguiu trazer para o plenário do júri, e hoje mais do que nunca, né, os profissionais, sobretudo da área criminal, têm se utilizado dessas maquetes tridimensionais e também da animação forense como forma de trazer os jurados uma dimensão mais ampla dos acontecimentos. Imagina o impacto disso na perícia forense. Não, com certeza. Estou imaginando aqui até para os órgãos públicos, né? Por exemplo, você vai fazer uma perícia no local do delito, essa tecnologia tem que chegar na polícia, porque fica muito mais fácil depois acusar e defender. Não ficam ilações. Fica ali uma margem, lógico, é uma construção baseada em provas, não na realidade dos fatos que aconteceram ali, né, no fato em si, mas te dá uma dimensão maior do que está acontecendo. Né? E não deixa de ser uma carreira jurídica, porque não é só você pegar alguém que sabe fazer modelagem. A modelagem ela tem que ser fidedigna de acordo com as informações que constam no laudo pericial. Sim. E aí o cara tem que ter uma base jurídica para poder interpretar o laudo e alimentar o sistema para a construção do modelo. Com certeza. Sim, e na nossa equipe ali nós temos então modeladores 3D que fazem essa modelagem. Tem profissionais que entendem todo o caso para dialogar com os modeladores. E tem profissões que a gente nem tem exatamente um nome ainda, né, que estamos construindo uma área nova no Brasil. Pouquíssimo se fala sobre isso, mas é um campo de aplicação fantástico. Então, a modelagem 3D, animação forense, no inglês se chama de animação forense, animação computadorizada, animação 3D, tem várias nomenclaturas. Mas é justamente essa reconstrução tridimensional dos fatos que a gente consegue trazer com muita clareza no julgamento. Mas e nesse caso, tem muitas empresas, que o senhor faz parte de uma, mas tem muitas empresas que fazem isso ou é um mercado amplo ainda a ser explorado? Até onde nós temos conhecimento, a nossa empresa foi a primeira aqui no Brasil a fazer esse tipo de atividade. Tem projetos paralelos que eu já vi acontecendo e no exterior tem bastante coisa. Tem bastante. Seria precipitado, então, dizer que no mercado de carreiras jurídicas a gente está vendo uma transformação no sentido de compreender que a gente vai caminhar cada vez mais para uma multidisciplinariedade? Eu acredito que sim. Os profissionais cada vez mais vão se aliar dessas equipes multidisciplinares, então isso vai me ajudar de inúmeras formas. Então eu, com o meu escritório, eu vou contar com a ajuda de um perito digital para fazer uma análise do material aqui. Eu vou contar com a participação de um legal designer para remodelar um documento. Vou contar com um cientista de dados para me ajudar a tomar decisões. Então eu vou me aliar de equipes multidisciplinares para que eu consiga obter mais resultados na área que eu estou atuando. E é inegável que a formação jurídica vai impactar nisso, né? Com certeza. E você sabe onde é que você consegue uma formação jurídica de qualidade, né? Aonde? Só tem um lugar que você vai conseguir uma formação jurídica de qualidade. Aonde, Chaya? É no CDB, né, cara? Eu falo. É no CDB. O Chaya é o campeão do merchan, cara. Ele sempre encaixa o merchan. É no CDB. Não adianta você buscar formação em qualquer lugar. Você tem que pegar aqui, até porque primeira universidade do estado a implementar na grade curricular a disciplina de Direito Digital desde 2014. Rapaz! Desde 2014 a gente já discute direito digital em sala de aula. Então, enquanto agora o pessoal está correndo atrás, a gente já está formando turmas prontas para poder passar por essa transformação digital. Chaya, e você? O que você está fazendo aí? Vem para o CDB aqui, cara. Agora sim, Ana, o que você vai fazer quando crescer, cara? Meu Deus. Quando crescer assim. Quando crescer mais um pouquinho? Quando você se formar, qual era a sua ideia? Então, quando eu entrei na faculdade, eu pensei em ser delegada. Por conta dos meus pais, enfim, eu pretendia ser delegada. Mas depois, estudando, tendo matérias práticas na faculdade, eu descobri que eu não sirvo para ser delegada, que não é muito o meu estilo, e que sim, eu sirvo para ser advogada. Então, é uma área que eu quero muito seguir e eu gosto muito da parte criminal. Parte criminal. Aí você vai ser advogada criminalista, então, a ideia. Se Deus quiser. Então, aí essa questão do... Esqueci o nome da profissão, cara, que você acabou de falar. Modelador digital, né? Aí seria interessante. Mas aí, doutor, uma pergunta mais pessoal. Mas não fica caro nessa questão você produzir um modelo digital relacionado a isso? Então, não seria para usar em todos os casos, mas sim em casos específicos. Qual que seria a ideia do senhor disso aí? Realmente, né? Como se trata de um trabalho
que tem um aspecto artesanal, Aham. ele naturalmente é mais elevado, porque são horas de modelagem, construção das cenas, para que a gente tenha às vezes um resultado de 8 segundos, 10 segundos. Entendi. Mas que esses são 10 segundos que são fundamentais para uma melhor compreensão do caso e às vezes vão ser o suficiente para dar a resposta lá no final. Você faz júri, não faz? Faço júri. Então, imagina você no júri, você como advogado, você tentando descrever a cena para os jurados. Sim. Uma coisa é você tentar descrever a cena para o jurado e fazer com que o jurado imagine a cena. Com Outra certeza. é você mostrar. Rapaz, O visual tem um impacto absurdo na hora do Se julgamento. eu conhecesse o senhor na época de um júri que eu fiz, eu não ia usar o cabo de vassoura pra fazer trajetória de bala, pô. Entendeu? Porque a gente lá faz o que tem. Se vira nos 30, né? Sim, agora tendo essa possibilidade, fazer dinâmica de balística, eu Dá acho pra que é fazer a sensacional. animação com a trajetória do projétil. Não, e o interessante de falar disso, por que eu perguntei que é caro? Porque se é caro, os honorários são maiores, nesse sentido. Então, porque às vezes o acadêmico, ele está ali pensando, eu preciso ter uma profissão jurídica no concurso, porque tem um salário estável, um salário relativamente alto. Ou na advocacia em si, ser advogado, porque os honorários são X, Y, Z. Mas nessas atividades que são complementares, né, também se consegue ter um rendimento condizente ali para que a pessoa consiga, né, sustentar sua família dignamente, né? Claro. Eu vejo cada vez mais assim, advogados buscando uma advocacia de excelência que envolve uma postura muito proativa, né? Então, buscar todas as ferramentas e recursos necessários para que haja, no caso do criminal, a absolvição do cliente. Certo. Então, nesse caso do júri, muito embora tenha um custo adicional, esse custo vai ser suportado pelo cliente, naturalmente, Claro. mas ele vai fazer com que o desfecho do caso convirja, né, para um desfecho positivo. Então, é fundamental. Eu aposto que tu recorda daquela animação, no caso Nardoni, Sim. alguns anos atrás. Aham. Né? Até fui ver a data esses dias, ela é de 2008. Certo. Então, olha quanto tempo passou. Provavelmente nós aqui, não sei se tu recordas também, mas eu recordo daquelas cenas, aquele momento que a menina é largada na janela e tal. Até o termo defenestrada, aprendi Sim. naquela época. Né? Exato. Então, a gente lembra daquela animação que foi exibida há muito tempo, né, no Fantástico. E a gente lembra disso. Então, esse que é o poder do visual. Então, a gente no tribunal do júri consegue apresentar visualmente como os fatos aconteceram. Muito, muito mais do que uma narrativa. Sim. Muito embora o profissional tenha uma boa oratória, ele não consegue, às vezes, trazer aquela imagem para o jurado. E ali uma animação de 8 segundos, 10 segundos, muitas vezes é suficiente para que o jurado compreenda o que aconteceu e lembre na hora da cabine de votação. Não, com certeza. Com certeza. Diga. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. A IA é uma inteligência muito abrangente, a gente consegue fazer várias coisas com ela. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, assim, a gente consegue encontrar pessoas com a IA, a gente consegue fazer muita coisa com ela. E o judiciário, como que a gente pode fazer? Porque antigamente os processos eram todos físicos, do tempo dos meus professores, né? Agora, no nosso caso, é só você entrar no site e você consegue ter o processo em mãos. E eu gostaria de ver com o senhor o que o senhor espera do nosso judiciário mais para frente, para a gente poder utilizar essa IA de forma mais, vamos dizer assim, melhorada, para a gente conseguir, por exemplo, nos criminais, encontrar pessoas e de outras formas também. Perfeito. Bom, nós mesmos, ontem estava participando do evento da OAB, nós falamos de OSINT, né? Open Source Intelligence, que é hoje, né, a inteligência de código aberto, aquilo que está disponível hoje na internet. Então, muitos profissionais não se dão conta do poder que tem em mãos. Hoje, sem eu ter algum acesso a um site privado, informações privadas, eu consigo já acessar muitas informações. E o judiciário, aos poucos, está se dando conta desse poder do OSINT. Inclusive, no nosso livro de Manual de Prático de Provas Digitais, nós trouxemos ao final ali do livro uma relação de ferramentas de OSINT, todas disponíveis abertamente. Então, eu consigo detectar questões vinculadas a aparelho celular, identificação. A questão daí da localização, tem um ponto que a gente trabalhou no livro também sobre a geolocalização, que hoje é fundamental. Na área trabalhista tem sido muito usada como argumento. Então, questionando se o trabalhador estava no local de trabalho ou não. Essa é uma área que está crescendo bastante, a perícia privada. Exatamente. Só que aí o problema é o seguinte, que não tem regulamentação, né? E aí fica naquela coisa, a perícia privada ela foi feita unilateralmente, né? Eu acho que tem que ter uma regulamentação, porque nos Estados Unidos é diferente, né? Nos Estados Unidos você pega, por exemplo, como fica muito caro levar tudo para o judiciário, você consegue fazer depoimentos oficiais, gravados em escritório, desde que tenha outra parte junto. Só que lá o pessoal aceita aí, né? Aqui eu não sei se aceitaria. Né? Teria que ter uma regulamentação para que possibilitasse que houvesse, talvez, a fé pública que há uma prova,
né, juntada no processo, tivesse essa fé pública também na prova da perícia. Mas é legal porque tem Extra. muito advogado fazendo hoje curso de perícia. Às vezes, por exemplo, eu sou um advogado da área de família, eu quero encontrar o sujeito porque eu quero que faça o meu cliente quer uma revisão na pensão alimentícia. E ninguém sabe onde o cara está escondido. Tem muito advogado fazendo curso de perícia para aprender a usar essas ferramentas para localizar o sujeito e promover a ação. Sim. Sim. Então você está tendo hoje oportunidade até de tornar o seu trabalho como advogado melhor. Com certeza. Não, com certeza. Facilitar a vida, né? E nesse âmbito, né, que tu estavas mencionando, nós temos hoje esse campo chamado investigação defensiva, Sim. né, que tem o provimento da OAB já nesse sentido, e até agora foi lançado há poucos dias um código deontológico, né, boas práticas para quem quer realizar essa investigação. Mas eu vejo cada vez mais a advocacia caminhando para isso, no sentido de uma advocacia proativa, e não reativa, que apenas espera tudo chegar nas mãos, Certo. mas sim vai em busca da prova. Então produz essa investigação paralela, que tem esse problema, como mencionaste, que é unilateral, mas que ao mesmo tempo vai fortalecer aqui o material probatório para depois utilizar judicialmente. Então é algo hoje que eu vejo fundamental, essa proatividade na profissão da advocacia, para que a gente consiga obter mais resultados e fortalecer aqui a defesa do nosso cliente. Então a gente pode dizer que nós temos aí também uma nova profissão, que seria o advogado investigador, né? Você pode criar um escritório para isso só. Exato. E não atuar na área. O cliente é de outro advogado e você é contratado Você já tem até pra o fazer essa provimento da produção. OAB regulando a questão. Sim. Exatamente. Olha aí, tá vendo, Ana? Aí você pode juntar... Quantas vão surgindo conforme a conversa avança? Você não quer ser delegada, Pô, vai mas você ser- pode ser uma advogada Vai ser uma defensiva. delegada dos advogados, né? Você pode fazer essas investigações. Fazer essa advocacia cara. defensiva aí, ó. Eu acho que eu ia gostar disso aí, hein, Chay? Porque eu gosto de uma fofoca. Eu ia fazer uma investigação, sucesso, ia achar todas as fofocas dos caras. Mas aí fica difícil, né? Mas aí no livro do senhor tem essas ferramentas. Sim. Então, o Cint, né, eu escrevi o livro juntamente com o Romulo Carvalho, que falou ontem num evento que é Peridigital, e o Alexandre Munhoz, da Verifact Tecnologia. Então, a gente escreveu a 6 mãos justamente para unir meu conhecimento como advogado, do Romulo como perito e do Alexandre, hoje, há mais de 20 anos aí nessa parte de tecnologia também. Então, a gente traz no livro vários tópicos sobre provas digitais, onde encontrar essas provas, como registrar essas provas e como apresentar judicialmente essas provas. Entendi. Então, a gente Professor, aborda esses 3 pontos. Se você fosse fazer assim um top 3 assim dos seus palpites, quais que você acha assim que vão ser as carreiras do futuro dentro do direito envolvendo tecnologia? O seu palpite assim, top 3. Bom, eu diria cientistas de dados, fundamentais. Os legal designers, porque essa parte tanto de remodelar os serviços, a forma como os serviços são entregues, como também os próprios documentos jurídicos. E, juntamente, nós teremos aqui, talvez, os engenheiros jurídicos, que são aqueles que vão fazer esse diálogo, essa intermediação entre a advocacia e os programadores, os desenvolvedores. Engenharia jurídica, a gente conhece a Leilane Mendes. Abração para a Leilane, se estiver assistindo. Ela é da FGV, profissional espetacular. O que o engenheiro jurídico desenvolve hoje é uma coisa incrível. Eles que fazem, por exemplo, softwares preditivos. Eles trabalham muito com essa questão da jurimetria, estatística aplicada ao direito. Acaba aquela política de adivinhação, do tipo, vou construir meu argumento e seja o que Deus quiser, porque aí vem a surpresinha, né? Não tem surpresinha não. Eu já alimento um sistema lá que vai me dizer, ó, esse seu argumento só foi aceito pelo juiz em 30% das vezes. Esse outro argumento ele já aceitou 80% das vezes. Então, vem por aqui. Entendi. Então, a gente vai começar a trabalhar de forma mais inteligente. O engenheiro jurídico ele permite uma atuação inteligente no mercado. E isso é sensacional. Não, com certeza. Só que aí precisa de preparação, né, doutor? Não é assim, me formei, veio a fada madrinha, colocou ali... E vai se preparar onde? Vai se preparar onde? Aonde é que vai ser? Aqui na UCDB, sempre. Eu tô falando. Porque aqui, isso. além do curso de Direito, se você precisar e quiser ingressar na área da engenharia jurídica e computacional, nós estamos abrindo, sabe qual curso? Engenharia da computação, Aí, Chay. Então você vem para o UCDB, que dá para a gente cruzar nos seus caminhos, tanto o Direito quanto a engenharia da computação. Vem para cá, que a gente é sucesso. Mas eu gostei dessa ideia do engenheiro, né, dessa questão de você entender. Porque eu falo para os alunos a parte artesanal, né? Que o aluno me pergunta, Rodrigo, para que serve a sustentação oral e memoriais em Tribunal de Justiça? Eu falei, se você não faz o que deve ser feito, não serve para nada. Porque o voto ele já está pronto, o voto do relator já está pronto. E se você não conseguir chamar a atenção dos
do vogal e do revisor, provavelmente ele vai voltar com o relator. Então eu sempre falo para eles, se você tiver condições de fazer, faça uma pesquisa jurisprudencial do vogal e do revisor sobre aquele tema que você está levando a recurso e se ele já votou alguma vez a seu favor. Aí, se sim, faz os memoriais com aqueles, né, contando a história com aqueles julgados e apresenta lá pro vogal e pro revisor, e na hora da sustentação oral você chama a atenção dele e fala, então, desembargador, o senhor já votou num caso muito semelhante dessa forma. E aí ele vai ter que responder, né? E aí, se ele, né, não chegou a ler os memoriais anteriormente, ele vai pedir vista. E aí, para analisar o processo melhormente. Gera um certo constrangimento nele. Exatamente. Né? É um constrangimento bom. Não tem nada de ruim. Pra gente é excelente. Mas ele fica assim, opa, o advogado ele falou isso aqui. Então, eu preciso estudar e ver se realmente se vai encaixa. pedir uma vista, né? para acabar o constrangimento ali, ele analisar com mais calma. Já pede assim, E aí, com deixa eu essa dar uma lida questão, nisso aqui. igual você falou, essa questão de jurimetria, eu poder saber se ele aceita o argumento, até dependendo de existir uma ação, né? Ou tentar outros argumentos. Tentar fechar um acordo, tentar fechar um acordo, porque eu sei que eu vou perder. Chega pro seu cliente e fala, seguinte, o juiz não aceita nesse caso, vamos fazer um acordo? E aí entra um pouco essa questão da advocacia defensiva, Sim. pô. Essa questão de você não ter que partir pro contencioso. Sim. Vai para uma outra área, pô. Vai para mediação, vai para arbitragem. Tenta resolver de forma mais rápida. Com certeza. E, doutor, aproveitando aqui que nós estamos falando de tecnologias do futuro e das profissões, quais são as soft skills que o senhor acha que o acadêmico de direito ele deve estudar para ele ingressar nesse mercado novo de trabalho, um mercado mais digital? Eu diria assim, uma ou duas, né? Mas a principal habilidade para mim hoje, assim, é abrir a mente para novas ideias. Parece tão simples dizer isso. Tem uma frase atribuída ao Einstein. A gente nunca sabe se ele falou tudo, né? Sim. Mas que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, nesse sentido, quando a gente está falando de tecnologia, os alunos têm que se abrir para esse novo. Então, hoje, estava ali agora falando no auditório, então, trazendo muitos assuntos, mas se o aluno está fechado para o que eu estou falando, ele já se trava e não vai evoluir a partir daquilo. Então, Como muitos profissionais antigos fazem. Sim. Então, essa abertura mental é muito importante. Somada a isso, essa postura que eu acho fundamental hoje de ser um eterno aprendiz. Mesmo nós aí que já temos décadas de experiência, docência, é sempre adotar essa postura, né? No inglês ali, o lifelong learning, o aprendizado por toda a vida que nunca termina, nunca acaba. Então, isso eu levo para a vida, eu acho fundamental trazer para os estudantes, porque existem coisas que nós sabemos, existem coisas que nós não sabemos, e existem coisas que nós não sabemos que não sabemos. Então, o conhecimento ele é amplo, mas a ignorância, no sentido daquilo que a gente desconhece, é muito maior. Por isso, é fundamental a gente estar sempre estudando, aprendendo, e nesse tema a gente vai estar sempre aprendendo coisas novas, né? Então, e tudo mais. Então, a gente pode falar que hoje, né, o ser o especialista igual a gente fala do médico, né? O especialista do dedo da unha do pé esquerdo no direito não funciona. Ele tem que ser um profissional T, né? Ele tem que entender ali pelo menos o básico de muitas áreas e ter uma especialidade fechada, né? Para que ele tenha uma linha de trabalho ok. Mas ele precisa, por exemplo, igual eu falo nas aulas, né? O professor, direito empresarial, e aí? Aí eu falo para eles, o empresarial, por vezes, não vai ser a sua matéria, né, de trabalho dia a dia. Mas se você é um advogado trabalhista, que tem uma maior incidência, você vai utilizar as disciplinas, a disciplina de direito empresarial, a disciplina de direito tributário, junto na sua advocacia trabalhista. E eu falo, não dá para você, eu sou só criminalista. Vai chegar um belo dia que você vai ter que trabalhar com crime tributário. Vai chegar um belo dia que você vai ter que trabalhar com a lei anticorrupção, que trata da aplicação de penalidades administrativas para pessoas jurídicas. Os crimes de licitação estão todos no Código Penal, foram inseridos em 2021. Mas ele tem que ter um conhecimento básico, acredito, em tudo, inclusive, né, nessas questões digitais, para que naquela área que ele escolheu para ser especialista, ele possa agregar e não ficar na mão dos outros, né, doutor? Porque penso eu, por exemplo, vou contratar alguém para fazer a minha parte de legal design, eu preciso entender um pouco de legal design para saber se aquilo se encaixa, aquele proposto pelo profissional se encaixa a minha advocacia. Acho que precisa ter essa postura. Claro, e com o domínio dessas habilidades, ainda que não seja um domínio aprofundado, mas que seja um domínio menor, já se consegue obter muitas ideias de resolução daquele problema que o cliente está trazendo. Sim. E previsibilidade, doutor. Vamos abrir a bola de cristal aqui. O Chay perguntou as profissões aí que vão bombar. E aquelas profissões jurídicas que o senhor acha que vai diminuir a quantidade de profissionais, né? De solicitações desses profissionais? Bom, hoje, assim, pegando o gancho com a inteligência artificial, ela está muito focada hoje em tarefas rotineiras e repetitivas,
né? Então, vamos pensar assim, hoje dá para analisar várias profissões. Vou pegar aqui a advocacia como exemplo. A advocacia é formada por várias atividades. Então, nós temos a atividade de fazer audiência, fazer uma reunião com o cliente, fazer uma citação oral, despachar com o desembargador, fazer uma petição e assim por diante. Existem muitas dessas atividades que são rotineiras e repetitivas. Essas podem ser automatizadas, como pesquisa de prudência, organização de documentos, gestão de contratos. Isso a gente consegue hoje já automatizar de algum modo. Já existem várias outras que são altamente criativas e envolvem altos níveis de interação social. Que a gente nunca vai conseguir automatizar, na minha convicção. Então a gente pode dizer que aquelas profissões ligadas mais ao automático, talvez teremos uma menor incidência de atuação de profissionais, mas essa eu gostei dessa frase do senhor, mas as que têm a interação social, né, que vão ser o grande foco ali, né? Tanto de produção intelectual quanto de interação mesmo, social, né? Então, o profissional que hoje está fazendo no escritório, por exemplo, mais pesquisa de prudência e organização de documentos, tudo indica que isso aqui logo vai ser automatizado. Sim. Então, talvez seja melhor ele já migrar para outras áreas. Do contrário, ele poderá ser substituído. Mas isso é que eu acho legal da transformação digital. Porque para cada função que você perde, quer queira, quer não, uma nova função surge. Sim. E aí entra aquilo que o Bernardo falou. Você tem que estar constantemente estudando e se atualizando e se reciclando. Porque se você parar no tempo, a tecnologia te engole. É porque antes da gente entrar na faculdade de Direito, a gente pensa assim, a gente vai entrar na faculdade, vai fazer só as matérias e fechou, é isso. Então, quando a gente entra na faculdade, ou quando começa a estagiar, eu comecei com esse pensamento na hora de estagiar, de ter uma criatividade maior, de atuar em outros lugares pra gente poder trazer melhorias pro escritório em que a gente tá trabalhando. Então, o tempo inteiro minha cabeça tá ligado com o que eu posso melhorar nisso, o que eu posso melhorar nesse processo. Ah, mas por exemplo, só um cumprimento de sentença. Ah, mas o que eu posso melhorar nesse cumprimento de sentença? Então, hoje a gente vai, eu acredito, o meu pensamento, porque eu tenho um profissional de TI em casa, que a gente vai poder automatizar todas essas coisas de pensamento, nossa criatividade a gente vai depositar na nossa inteligência artificial. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, que nos últimos dias está muito em alta também, é em relação à inteligência artificial, que estão fazendo o reconhecimento facial de pessoas artistas que já morreram, enfim, e fazer vídeos sobre eles. Eu gostaria de saber do senhor, assim, o senhor acha que na nossa carreira, no nosso âmbito, assim, jurídico, o senhor acha que a gente algum dia vai poder usar a inteligência artificial para fazer uma audiência, por exemplo? Bom, sobre esse ponto, até eu escrevi um artigo há algum tempo já, que seria talvez uma nova profissão do futuro, que são os chamados embalsamadores digitais. O que esses profissionais fariam na prática? Eles vão gravar vídeos em vida de pessoas, de artistas, para fazer uma gestão de carreira, por assim dizer, quando essas pessoas morrerem, falecerem. Para eternizar aquelas pessoas. Vamos pegar o caso da Maria Mendonça, agora que morreu recentemente. Se ela tivesse feito toda uma construção de vídeos e esse planejamento, ela poderia ser, decidida assim, perdurar, ficar ativa na mente das pessoas. Então isso já está sendo feito no exterior e tem já iniciativas que fazem isso. Essa gestão, é meio estranho falar disso, né? Mas é uma gestão pós-vida. Mas pensa no escritório que trabalha com copyright. É isso que eu tô pensando aqui. Tem um caso que eu achei legal, eu não sei até se o Bernardo acompanhou esse. A ex-esposa do Elon Musk, ela é cantora. E aí o que ela fez? Ela pegou um escritório, uma representação, para fazer o licenciamento da voz dela. Então qualquer pessoa entra em contato com o escritório, paga o valor da licença e pode usar qualquer inteligência artificial para gerar música. Ela fala assim, o pessoal tá gerando música com inteligência artificial, as gravadoras todas tentando brigar com isso, porque não querem permitir isso. Eu falo assim, eu vou nadar contra a maré? Não, faz o seguinte, entra em contato com o meu escritório, faz a licença da minha voz e pode produzir a música que vocês quiserem. E pôr a minha voz na música. E aí é aquela história, botou minha voz, licenciou, eu recebo parte das vendas e manda bala, tô nem aí. Olha o tipo de mercado que você vai ter agora. Você vai ter um artista que já não vai mais precisar do compositor, não vai precisar da banda, não vai precisar de música, nem não vai precisa precisar cantar. de nada. Precisa nem cantar. Não vai precisar nem cantar, não vai precisar nem na gravadora. E em filmes eles já estão agora usando técnicas para rejuvenescer os atores, né? Usando inteligência Os artificial. deepfakes. Exatamente. Então isso é uma tendência, então até tem um debate agora de alguns atores que não querem que isso aconteça. Né? O próprio Keanu Reeves agora se manifestou recentemente
que ele não quer que imagens dele de outros filmes sejam manipuladas agora com outras expressões faciais. Então ele tem um contrato, inclusive, pelo que eu li das matérias, que ele colocou uma cláusula no contrato que ele assina. Olha, vocês não podem usar a minha imagem para manipulações e criações de novos conteúdos sem a minha presença. Porque inclusive tem um perfil no TikTok que é Keanu Unreal, que aí eles fizeram um deepfake do Keanu Reeves fazendo tarefas domésticas, assim. E é igualzinho, cara. É igualzinho, você não percebe. Tanto que eu olhei... Tom assim, Cruise também tem um... eu peguei assim, eu falei, cara, não acredito que Keanu Reeves faz isso, mas tá tudo bem. Eu fico imaginando ele colocando o celular lá e fazendo as palhaçadas. Eu falei, não faz. Aí que eu fui ler que realmente é um deepfake. Mas isso não é arriscado? Então, a gente pode gravar um episódio só para falar de deepfake e os riscos de deepfakes. É mais trabalho para quem trabalha na área jurídica, porque já não vai entrar só questões, por exemplo, de copyright, direitos autorais, etc. Podem entrar questões aí relacionadas à difamação, calúnia, criminal, né? injúria, uso indevido de imagem. É bem mais delicado. Isso aí, pro pessoal do penal, já é uma coisa nova que eles vão ter que encarar também. E só fazendo um gancho aqui também, nessa primeira edição do livro de provas digitais, a gente não contemplou, mas a gente quer contemplar na segunda edição, agora que vai sair ainda esse ano, acredito, essa questão de imagens, vídeos e áudios, né? A perícia em torno dessas mídias. E um aspecto muito interessante, né, quando a gente fala de áudio, é que a forma como nós entoamos certas consoantes podem fazer a diferença depois na compreensão e análise do material. Entendi. Então, o jeito que a gente fala, lá no Ministério Público de Janeiro, por exemplo, eles analisam até a passada da pessoa. O jeito que a pessoa caminha, que cada pessoa caminha de uma forma, eles analisam essa passada para identificação de autores de crime. Então, é um nível muito avançado de produção de prova, de análise desse material. E não à toa, né? Tem que estar sempre se especializando. O Chaya é um cara que faz aí várias pós-graduações, aí já é pós-doutorado e fica fazendo um monte de pós. E eu estou agora fazendo pós em computação forense, mesmo do doutorado, justamente para estar sempre aprendendo, sempre tendo contato com esses novos temas, para que a gente consiga se aprimorar cada vez mais. Não, então a gente pode dizer que eu sempre falo, mas aí na voz de Vossa Excelência, que o bacharel em Direito, ele é um eterno estudante mesmo, né? Ele não pode se acomodar. Essa que é a grande sacada. E acomodou, ele é engolido, né? O mercado tá aí para isso. Então, inclusive eu falo bacharel em Direito mais para advocacia, mas isso em todo lugar, né? Também o juiz, o promotor, o delegado, eles têm que estar sempre numa atualização constante, porque o juiz, a não ser que ele seja, por exemplo, um juiz do trabalho, onde vai julgar só causas trabalhistas mais simples, né? Mas o juiz que é o juiz de direito, que vai cair numa comarca que só tem uma vara e vai julgar do divórcio ao homicídio, ele precisa estar numa atualização constante, até para entender como funciona essa questão de jurimetria, até para ele usar a contra-informação, né? Ele sabe que o advogado ele utiliza de um lado e ele entender como o advogado está utilizando aquilo para compreender e julgar melhor a causa. Eu acho que tem que ter, né? E eu acho que as universidades elas têm que dar esse start. E aí, onde é que já foi dado o start? Aqui no CDB desde 2014, já falei. Vocês estão perdendo tempo, gente. Vem fazer direito aqui no CDB, que é sucesso. Caminhando aí para a conclusão, então, deixa eu fazer uma última pergunta aqui para o Bernardo, que eu acho que essa talvez seja a pergunta que todo mundo está tentando se fazer. O futuro, a gente pode ter otimismo? Será que a tecnologia está vindo para trazer mais oportunidades? Ou será que a gente tem que estar pronto para um maior nível de competitividade? Você acha que é um futuro bom? Você acha que é um futuro que pode trazer um acirramento nas disputas? Qual que é a sua visão? Ela é mais otimista ou mais cética? Eu tenho uma visão mais otimista desse futuro. E até eu gosto de pegar uma frase do livro do Kevin Kelly, que livro Inevitável, que é um livro fantástico, que ele escreveu há alguns anos e a pessoa que lê hoje vai achar ele atual o livro, né? Ele fala assim: você chegou bem a tempo. Ou seja, não importa hoje se as pessoas que estão ouvindo esse podcast não conheciam nenhum dos temas que estão aqui sendo abordados, elas chegaram bem a tempo de começar a pesquisar sobre isso. Porque a gente nunca vai conseguir saber tudo. Então é essencial hoje adotar essa postura de eterno aprendiz, como eu acredito, e também essa abertura mental. E com isso a gente vai estar sempre podendo se atualizar. Então, nesse futuro, que a gente não sabe como vai ser amanhã, né? Ninguém pode prever o futuro, nem os melhores futuristas conseguem antecipar o amanhã. Mas a gente consegue, talvez a partir de alguns sinais, antecipar cenários.
E o cenário da inteligência artificial é muito promissor, no meu entender, e vai transformar de forma surpreendente a prática jurídica como um todo. O ensino jurídico, os estudantes vão aprender muito a usar essas ferramentas e isso, sem dúvida, vai fazer um diferencial nas nossas carreiras. Então, eu vejo com muito otimismo esse futuro e, sem dúvida, vai ser muito bacana e muito promissor a gente estar falando hoje sobre esse tema e talvez daqui a um ano ver como as coisas avançaram ao longo de um ano. Professor, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quem quiser ler alguma coisa, algum texto de sua autoria, divulga aí. Qual que é seu site, suas redes sociais? Meu site é bernardodeazevedo.com. Lá tem vários links lá para as minhas redes sociais, né? Eu tenho Instagram hoje, um grupo no Telegram. Eu também tenho os livros, hoje podem ser encontrados na revista Tribunais, né? E também eu tenho alguns cursos lá no meu site. O pessoal encontra todas as informações lá reunidas num único local, que eu criei justamente para facilitar ali o acesso. E estou muito à disposição. Quem quiser chamar ali também no Instagram, eu tenho compartilhado conteúdos com frequência, sempre trazendo um pouco desse universo, esse pupurri de temas aí relacionados a direito, inovação e tecnologia, para ajudar estudantes e advogados a explorar esses novos horizontes. E para conhecer o melhor curso de direito, qual que é o perfil que tem que seguir, Rodrigo? Tem que seguir o perfil do curso do Direito no CDB. Qual é o perfil mesmo, Chaya? @direito.cdb e já segue também o perfil da Liga Feminina de Direito da UCDB. Segue o perfil da própria Universidade Católica Dom Bosco, @UCDB, para ficar por dentro de todas as novidades da nossa universidade. Agradecer ao professor Bernardo aí pela disponibilidade. Prazer. Seja bem-vindo. Você já é sócio aqui já nosso. Quando você quiser, as portas estarão sempre abertas. Agradecer a Ana. Ana, muito obrigado pela sua presença. O futuro é brilhante para você, fica tranquila. Tomara. Não vai ser engolida pela tecnologia não, que você é boa. Não, aluna. porque eu vou inovar, aprendi com o professor Bernardo. É isso aí, ó. É isso, cara. Tamo resolvido, gente. Obrigado. Tá, sucesso sempre. Até a próxima. Até mais. Até, pessoal. Fui.